Olá, nós vamos falar nesse vídeo sobre os índices de validação da pesquisa. E quando a gente fala de validação da pesquisa, a gente já pensa, obviamente, na possibilidade de uma pessoa, de um candidato, de um cliente, tentar burlar o resultado, né? Tentar burlar o, o resultado da pesquisa. Então, nós criamos dentro da plataforma uma possibilidade de identificarmos a tendência, né, a forte tendência, ou identificarmos realmente a possibilidade desse candidato ter tentado burlar o resultado da pesquisa. Agora, é óbvio que é, a pesquisa pode ter sido invalidada sem uma intenção realmente do pesquisado. Por exemplo, o pesquisado vai fazer a pesquisa de uma maneira não tão atenta e ele não entende as instruções corretamente. Ele acaba se confundindo na hora da leitura das instruções, enfim, e vai fazer a pesquisa e faz de uma maneira errada. E nesse caso, a gente acaba identificando também, a gente acaba observando uma pesquisa que não traz um nível de identificação suficiente com o pesquisado de forma a ser realmente validada. Outra coisa, o cliente pode, o COTI, o pesquisado, ele pode também não fazer a pesquisa de uma forma realmente atenta e focada, né? Ele pode demorar muito para fazer a pesquisa, sendo muito interrompido durante a realização da pesquisa, então a gente sempre orienta, né, que o pesquisado reserve de 5 a 10, de 10 a 20 minutos para que ele possa realmente ter uma experiência focada, sem interrupção na pesquisa. O primeiro índice que a gente vai mostrar para vocês é o índice, que na realidade não é um índice, é uma tabela, é o gráfico de pontos fortes e pontos limitantes. E esse gráfico, dele nós podemos extrair alguns objetivos, mas é muito importante também que você entenda que esse gráfico não deve ser levado em consideração para determinar o perfil da pessoa. Esses percentuais aqui, que são percentuais que são extraídos da coleta de dados da pesquisa, a partir do posicionamento do cursor e das marcações do pesquisado, são percentuais que possuem uma lógica diferente daquela que revela o gráfico de composição dos perfis, que é esse aqui. Então, muitas vezes um erro que os analistas fazem é olhar esse gráfico aqui e falar, poxa, eu estou vendo aqui o meu gráfico de pontos fortes, né? Deixa eu aumentar aqui vou pôr aqui 300, o máximo é 200. Eu estou vendo aqui o meu gráfico de pontos fortes aqui e pelo meu gráfico de pontos fortes, eu acho que deveria ser dominante, eu acho que deveria ser influente, eu acho que eu deveria ser estável, ou estável analítico, etc. e tal. E não é bem assim. A lógica que determina o perfil, lá no gráfico em pizza, o gráfico de composição de perfil, leva em consideração outros pontos fortes. O que a gente entende sobre ponto forte, gente? Ponto forte é um adjetivo, uma característica que é muito forte naquele perfil. E
algumas características não são tão pontos fortes assim. Não é um ponto forte, é um ponto, né? É uma característica, mas não é uma característica tão forte. Então, a gente tem outros adjetivos que são levados em consideração para determinar o perfil da pessoa. E o mais importante é que, quando a gente pensa num adjetivo, vamos lá, vamos pensar num adjetivo aqui, numa característica. Por exemplo, organizado. O organizado é um ponto forte do analítico. Mas isso não quer dizer que o influente não seja organizado. Isso não quer dizer que o influente seja 0% organizado. Isso não quer dizer que um estável não seja organizado. Então, por essa ótica também, a gente tem que entender que nesse gráfico aqui, um ponto forte, ele faz referência, ele pontua apenas para um determinado estilo. Então, na hora da matemática, da lógica que está por trás desses percentuais aqui, nós temos um número, por exemplo, de 10 pontos fortes para o analítico, ok? 10 características positivas. Gente, pontos fortes, características positivas, ponto limitantes, características negativas. Características negativas no gráfico, na tabela aqui de baixo, características positivas na tabela de cima. Então, vamos lá. No analítico, vamos supor que nós temos, durante a coleta de dados da pesquisa, 10 pontos fortes. Esses 10 pontos fortes só vão fazer referência, só vão pontuar em termos de percentual para o analítico. Não vai pontuar para o estável, não vai pontuar para o influente, não vai pontuar para o dominante. Agora, lá na lógica do perfil, sim, vai pontuar. E nós temos alguns adjetivos que pontuam muito para dois estilos, como, por exemplo, os perfis irmãos, que são os influentes dominantes, dominantes influentes, ou analítico estável, estável analítico. Por exemplo, dinâmico. Dinâmico é um ponto forte do dominante, mas o influente também é dinâmico. Então, na lógica que revela o perfil, mais uma vez, a lógica que revela esse gráfico aqui de perfil, quando a pessoa marca lá que é dinâmico, ela está pontuando em percentual tanto para o dominante como para o influente. Pontua mais para o dominante, mas pontua também e bem, né? Tem uma pontuação considerável para o influente. Portanto, aqui a lógica é de um jeito. Lá na tabela de pontos fortes e pontos limitantes, nesse gráfico aqui, é diferente. Então, o dinâmico está pontuando apenas para o dominante, ok? Então, é importante porque, às vezes, o teu cliente vai olhar para esse gráfico aqui e vai falar, mas eu deveria ser dominante, eu deveria ser influente. E aí você tem que falar que não, que a lógica é diferente. Então, aqui, para você entender um pouco mais da lógica, se nós temos 10, tá? Eu não lembro muito bem se são 10, mas se fossem 10 pontos fortes do analítico e essa pessoa marcou 8, seria exatamente 80% aqui. Se são 10 do estável e essa pessoa marcou 7, seria exatamente 70%. Como a gente sabe que não são só 10, não são só 10 para o estável, 10 para o analítico, eu só fiz essa analogia aqui para que ficasse mais claro o entendimento de vocês, acaba que o percentual dão números, não dão números exatos, né? E nós temos aí percentuais como, por exemplo, 81,5, 71,82. O importante aqui é você se atentar para os objetivos desse gráfico, dessa tabela. E importante também saber que esses índices e esses gráficos, esses índices de validação, eles são índices e gráficos normalmente
utilizados pelo analista comportamental e não para o cliente. Então, por isso que muitos analistas preferem entregar o relatório resumido para o seu cliente. Mesmo que seja o perfil gerencial mais completo, os analistas preferem entregar o relatório resumido, porque nesse relatório resumido nós temos esses índices e esses gráficos bem resumidinhos lá no final da última página ou da penúltima página, e aí os clientes não vão entender mesmo o que são esses índices, e você pode falar para ele, esses índices aqui é mais para a gente checar, para a gente fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa de alguns pontos dentro do relatório que você não precisa se preocupar, ok? Agora, é importante entender uma coisa. Quando lá naquele gráfico em pizza que revela o perfil da pessoa, essa pessoa, por exemplo, é analítica estável, a tendência, e eu estou falando aqui que é uma tendência, tá? De o pesquisado ter tanto pontos fortes do analítico como pontos limitantes. Então, aqui, eu poderia até, como analista comportamental, olhar para essa tabela e ter uma suspeita de que essa pessoa seria analítica estável. Mas é uma suspeita, porque todo o meu início da explicação vem orientando que, como é uma tendência e a lógica que revela o perfil é mais complexa, a gente tem que ter um cuidado para não ficar fazendo esse tipo de checagem e querer contestar, questionar o resultado do perfil da pessoa. Tá? Então, você pode até ter uma suspeita, mas isso não quer dizer que você possa questionar o resultado do perfil geral da pessoa, porque a lógica que revela o perfil é mais complexa. Então, vamos lá. Se eu sou analítico estável, como nesse caso aqui há uma tendência, eu tenho a tendência de tanto apresentar pontos fortes do analítico e pontos limitantes, como também do estável, eu tenho a tendência de apresentar pontos fortes do estável e pontos limitantes também. Por quê, gente? Porque aqueles são os perfis que mais eu me identifico, são aqueles perfis que mais eu tenho comportamentos presentes no meu dia a dia. Então, é óbvio que se eu tenho aquele perfil mais acentuado, eu tenho a tendência de ter tanto o que é de bom como o que é de ruim do perfil. Né? Você não vai escutar de uma pessoa falando de repente, eu sou um influente puro, tenho aqui 60%, 70%, 50% de influente, mas eu só carrego o que é de bom do influente, eu não tenho o que é de ruim do influente. Não é bem assim. A gente sabe que com um perfil acentuado, com uma dimensão DISC bem acentuada, essa pessoa ela realmente tem a tendência de carregar aquilo que é de bom como aquilo que é de ruim. E o inverso, gente, é verdadeiro. Se eu tenho um perfil baixo, no meu caso aqui, nesse caso aqui, por exemplo, o meu perfil mais baixo é dominante. Eu tenho realmente menos pontos fortes do dominante, como também tem uma tendência de ter menos pontos limitantes do dominante. Aqui, menos pontos fortes do dominante, menos pontos limitantes do dominante. Menos pontos fortes do influente, menos pontos limitantes do influente. Ok? São tendências. Gente, e você pode me perguntar, mas é normal dar 0% em um dos pontos limitantes? É normal a gente ter em algum ponto, em alguma dimensão isolada, você ter 0%. Mas não é normal você ter 0% na média geral de pontos limitantes. Tá? É normal que a pessoa encontre pontos limitantes. Tá? E de onde são extraídos esses pontos limitantes, gente? Lá daquela quarta fase
daquela quarta fase em que a pessoa precisa marcar que é menos isso, menos aquilo. Aqueles adjetivos, tá? Tanto na quarta fase do perfil gerencial, como também na terceira fase do perfil pessoal ou do perfil básico, nós temos lá uma quantidade de adjetivos que são adjetivos negativos. E a pessoa marca o xizinho lá. Preciso ser menos pessimista, preciso ser menos autoritário, preciso ser menos preocupado. Então, essas características negativas são características que, quando a pessoa marca, algumas delas são mais pontos limitantes do dominante, alguns do influente, alguns do estável, do analítico. O sistema faz aqui um cálculo matemático para dizer o quanto que ele marcou de cada uma dessas dimensões isoladas. Então, é normal a gente ter pelo menos um pouquinho em um ou dois perfis, ou pelo menos um ou dois perfis. Eu falo um pouquinho, gente, mas vocês vão ver já a gente vai explicar a matemática sugerida de interpretação, né, a leitura sugerida de interpretação dessa matemática, dessas estatísticas. Então, você vai ver que é normal a gente ter pelo menos aí uns 20% nessa média geral, 10% nessa média geral de pontos limitantes. Porque é normal a gente encontrar, a gente verificar, a gente perceber em nós mesmos alguns pontos para desenvolver, alguns pontos negativos que têm que ser desenvolvidos. Aí entra naquela máxima de que ninguém é perfeito, ok? Então, vamos lá. Quais são os objetivos desse gráfico? E aí é onde a gente tem que entender o seguinte. O objetivo é esse? Vamos nos ater a esse objetivo para não ficar tentando tirar do gráfico aquilo que ele realmente não consegue fornecer de informação. Como eu falei, não vai querer pegar o gráfico, querer adivinhar o perfil da pessoa, porque é apenas uma tendência, a lógica é diferente. Então, se a gente se atém aos objetivos, fica bem mais fácil e isso também tem que ser explicado para os seus clientes ou para os seus alunos, ok? Então, vamos lá. Primeiro objetivo, avaliar a possibilidade do candidato ter tentado burlar a pesquisa, tá? Para ele ter tentado burlar a pesquisa, ou ele vai se mostrar como sobredotado de muitas qualidades, ou ele vai querer ocultar os pontos negativos dele. Tá? Então, se eu, por exemplo, estou participando de um processo seletivo, estou há 1 ano desempregado, minha mulher diz para mim que se eu não voltar, para casa empregado, eu vou dormir na rua. Esse cara vai fazer a pesquisa realmente querendo burlar, pode ter a tendência, obviamente depende de cada um, ele pode querer burlar a pesquisa, ele pode querer se mostrar, ele vai ficar muito tendencioso, né, para se mostrar como o cara, o rei da Coca-Cola, sem pontos limitantes, sem pontos negativos. Então, para isso acontecer, para ele estar se mostrando como sobredotado de muitas qualidades, gente, ele tem que ter uma média geral de pontos fortes acima de 65%. Ou ele tem que ter não é nem ou, tá? E ele tem que ter também uma média geral de pontos limitantes abaixo de 7%. Tá? Então, se você encontra essas duas características, você pode já ligar a sua anteninha. Opa, peraí, esse cara está dizendo que é um bambambam aí, muitos pontos fortes na média geral. E, por outro lado, ele também está afirmando que tem muito poucos pontos limitantes, menos de 7%. E, gente, se a gente for analisar, realmente, para o cara ter acima de 65 aqui, ele tem que ter uma combinação de percentuais aqui muito boa. Ou ele tem que ter 65 nos 4, ou ele tem que ter, por exemplo, 80 em um, 80 em outro, e não pode baixar os outros dois. Né? Você vê, ó, aqui é uma boa pontuação. Ele tem 81 no analítico, 71 no estável, mas o que fez a média dele descer um pouco é que é o normal que realmente acontece, que as pessoas têm aí no máximo 2, 3 no máximo, né? Mas normalmente são 2 estilos com mais pontos fortes, tá? Até 2 estilos com mais pontos fortes,
E aqueles estilos que ele realmente não possui, ele tem a tendência de ter menos pontos fortes. Por isso que uma média acima de 65%, é uma média muito boa, porque ele vai ter que ter uma combinação de percentuais aqui realmente mais alta e mais igualitária para que ele tenha um percentual acima de 65%, tá? E para dar menos de 7 aqui embaixo, ele realmente tem que ter marcado muito pouco ponto limitante. Então, esse é um índice que você já tem que, se você vê esse resultado percentual aqui, ó, essa combinação acima de 65% e abaixo de 7%, você já liga a sua anteninha. E aí você pode dizer que o resultado da pesquisa está invalidado? Não. Você tem que ligar a sua antena, porque invalidar uma pesquisa, gente, é uma responsabilidade muito grande. Você chegar a falar para a pessoa, ó, para uma pessoa, ou você chegar a olhar um resultado, um teste e falar, não, esse cara está mentindo, está tentando me enganar, você tem que ter realmente um cuidado. Porque, por exemplo, se é numa empresa e você fala para o dono da empresa que o teste está invalidado, você pode mudar o curso da história de uma pessoa, de uma família, porque essa pessoa pode deixar de ser contratada e, de repente, essa pessoa e essa família está precisando. Então, você tem que realmente ser muito cauteloso na hora de invalidar uma pesquisa. Por isso, vocês vão ver no final do vídeo que a gente tem um conjunto de índices que devem ser analisados justamente em conjunto para que, quando você identificar mais de um índice, né, vários índices apontando para a mesma tendência de invalidação da pesquisa, aí sim você chega a invalidar, ok? Agora, esse gráfico aqui, ele não tem só o objetivo de identificar quando a pessoa está tentando burlar o teste. Esse gráfico também pode ter o objetivo de avaliar se o pesquisado está, por exemplo, com uma alta autoestima. Gente, se ele tiver com uma alta autoestima, ele pode também estar com a média geral acima de 65%. Então, quando você analisa isoladamente a média geral de pontos fortes, tá? Esquece aqui a média geral de pontos limitantes. Quando você analisa a média geral de pontos fortes acima de 65%, você não pode afirmar que é uma tentativa de burlar um teste, que é uma invalidação. Por quê? Pode ser tanto isso, como pode ser também uma pessoa com uma alta autoestima. Então, a gente não pode afirmar que uma pessoa com acima de 65% não exista. Existe. Pode ser uma pessoa que está realmente enxergando mais coisas positivas nela mesma. Pode ser realmente uma pessoa que esteja bem com a vida, uma pessoa que realmente apresente muitos pontos fortes, e ela está com alta autoestima. E aí nós temos uma média geral de acima de 65%. Agora, observação importante. Uma pessoa com alta autoestima, ela pode ver pontos limitantes que variam, tá? Que não necessariamente estão abaixo de 7%. Eu posso ter, por exemplo, 15% aqui na média geral de pontos limitantes e 65%, 70% aqui que eu ainda estou com alta autoestima. Porque uma pessoa com alta autoestima, ela também pode enxergar pontos limitantes, né? Ela pode estar numa linha de evolução. Ela não vai enxergar muito. Se ela enxergar aqui mais de 20%, aí ela pode ser uma pessoa que até pode ter alta autoestima, mas ela está enxergando muitos pontos limitantes nela e a gente tem que checar. E se o pesquisado, o cliente, está com baixa autoestima, né? Baixa autoestima, a gente vai ter uma média de pontos fortes abaixo de 55%, e uma média geral de pontos limitantes acima de 20. É meio que lógico, né, gente, essa tendência.
que é uma pessoa com baixa autoestima? É uma pessoa que enxerga, então, menos coisas boas nela e mais coisas ruins. Menos pontos fortes e mais pontos limitantes, né? Então, se você, por exemplo, vai fazer um processo de coach, vai fazer um processo de desenvolvimento com um cliente e percebe que ele tem essa característica aqui, você tem que ligar a anteninha, porque você tem aí uma tendência dele estar com baixa autoestima e isso pode ser motivo de você tentar trabalhar isso também, buscar trabalhar isso também no teu processo de atendimento, de desenvolvimento da pessoa. Uma outra coisa que pode acontecer, independente da média geral de pontos fortes, tá? Se uma pessoa marcou na média geral de pontos limitantes mais do que 30%, ela pode estar com uma autocrítica ou alta autoexigência. Pessoas autocríticas, normalmente são os dominantes analíticos, elas se exigem muito. Pode estar com alta autoestima? Pode até estar com alta autoestima, pode até, tá? Mas ela é também muito autocrítica, tá bom? Então, a tendência de uma pessoa com alta autoestima é que ela não enxergue tantos pontos limitantes acima de 20. Mas se ela enxergar mais do que 30, ela pode ser uma pessoa que não está nem com alta autoestima nem com baixa autoestima, mas é autocrítica, é autoexigente. Pode ser uma pessoa que está com alta autoestima, mas é autocrítica, autoexigente. Pode ser também uma pessoa que está com baixa autoestima, mas e ainda é autoexigente e é autocrítica, ok? Agora a gente vai para um outro índice que vai agregar nessa análise conjunta para que você, analista comportamental, possa realmente ter segurança para dizer que aquela determinada pessoa tentou burlar a pesquisa ou quis realmente se mostrar como sobredotado de muitas qualidades. Então, naquela fase 2 da pesquisa, nós temos várias afirmativas. Aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo agora, imagina que você é aquela pessoa que foi participar de uma entrevista e sua esposa ou seu esposo, você está 1 ano desempregado, e sua esposa ou seu esposo diz que se você não voltar para casa com o emprego, você vai dormir no olho da rua. Então, imagina que você vai fazer essa pesquisa, esse teste, esse perfil comportamental, com muita vontade de se mostrar uma pessoa bacana, uma pessoa cheia de dotes, cheia de positividade. Então, imagina, se você tivesse agora, no momento da pesquisa, de frente dessa afirmativa, considero-me uma pessoa ousada, competitiva e gosta de desafios, e você quisesse se mostrar como essa pessoa positiva, cheia de dotes, aonde é que você colocaria o cursor aqui? Seria aqui? Seria aqui? No final? Então, eu te faço a pergunta, será que você não poderia olhar bem para essa afirmativa? Você está pensando, você está refletindo para mostrar para a empresa que está fazendo o processo seletivo que você é o cara mais bacana do mundo, ou a mulher mais bacana do mundo. Aí você olha aqui para esse adjetivo competitivo ou competitiva e fala, putz, se eu me mostrar como uma pessoa muito competitiva, eu posso passar a imagem de que eu sou muito individualista, aquela pessoa mais encrenqueira, que briga com os meus colegas. Então, eu acho que eu não vou exagerar, não. Eu vou voltar o cursor para aqui. Então, você me diz, isso não é possível? Então, o que eu estou querendo dizer para você é que existe uma posição ideal aqui do cursor nessa fase 2, que é a posição ideal para eu parar o meu cursor se eu quiser me mostrar como uma pessoa cheia de dotes, sobredotada de características positivas. Consequentemente, existe uma posição seletiva desse cursor
e é um posicionamento mais positivo possível. Quanto mais eu acerto essa posição nas afirmativas que são levadas em consideração para esse índice, quanto mais eu acerto esse posicionamento ideal para eu me mostrar como positivo, mais o meu índice se aproxima de 100%. Se eu acerto a faixa ideal de todas as afirmativas que são levadas em consideração, eu marco exatamente 100% no meu IPS. E aí quer dizer o quê? O que quer dizer? Pode ser que o candidato tenha uma tendência de querer burlar o teste ou também de estar com autoestima. Para ele se mostrar como sobredotado, tá? Ou para ele estar com alta autoestima, nós temos aqui uma pequena diferença. Para a gente chegar a entender que essa pessoa realmente quis falar que ele é o bambambam mesmo, e aí de repente a gente querer até pensar em validar, esse IPS tem que realmente estar um pouco mais alto, acima de 90%. Agora, a tendência de alta autoestima, ela não começa nos 90, tá? Acima dos 80, você já pode suspeitar que essa pessoa está com uma alta autoestima. Então, se a gente volta lá atrás, lá no gráfico aqui, na tendência de alta autoestima, e eu vejo que uma pessoa está com pontos fortes acima de 65, média geral de pontos limitantes menos de 20, e ainda vou lá no IPS e vejo que ele está com acima de 80, aí poxa, essa pessoa realmente parece que ela está, né, uma tendência que ela está com uma alta autoestima. Agora, para invalidar a pesquisa, eu vou levar em consideração uma margem maior, um percentual maior, acima de 90, e no final eu vou olhar o gráfico de pontos fortes, média geral de pontos fortes, média geral de pontos limitantes, o IPS e mais alguns índices numa análise conjunta para eu realmente ter segurança para invalidar uma pesquisa. Vamos lá, o outro índice é o índice de discrepância da autopercepção. Então, na fase 2, a gente viu aqui que eu tenho lá várias afirmativas e eu posso chegar lá e dizer que eu sou bom em tudo. Na fase 1 da pesquisa, eu já não consigo fazer isso. Lembra aquela fase 1 em que você tem que pegar esses adjetivos aqui e colocar aqui no campo, sendo que não tem como você colocar um do lado do outro? Então, você não pode dizer que é bom em tudo. Você não pode dizer que é o cara, na primeira fase da pesquisa, bom em tudo. Eu tenho que deixar um último adjetivo aqui embaixo, e esse último adjetivo quer dizer que menos me descreve, quer dizer que eu não tenho ele. Então, eu não consigo dizer que eu sou bom em tudo, né? Então, é difícil a pessoa querer burlar a primeira fase da pesquisa. E esse índice de discrepância da autopercepção, ele revela o que a pessoa diz ser na primeira fase e compara com o que a pessoa diz ser na segunda fase. O ideal, né, gente, uma pessoa com um nível alto de autoconhecimento, uma pessoa que se conhece, uma pessoa que está fazendo um teste e ele tem um nível de autoconhecimento maior, tem um nível de congruência interna maior, ele vai ter um perfil próximo, muito próximo do que ele disse ser na fase 1 e na fase 2. Portanto, se esse IDA calcula a discrepância, quanto menor a discrepância da autopercepção entre fase 1 e fase 2, melhor para identificar a congruência do resultado da pessoa, da pesquisa e o nível de autoconhecimento. Quanto menor a discrepância, melhor o autoconhecimento, maior o autoconhecimento, maior a congruência. Consequentemente, quanto menor o IDA, que o IDA calcula justamente essa discrepância, maior o autoconhecimento. O teste
que vai assim ser mais validado é aquele que a gente tem realmente um IDA menor, ok? Agora, um IDA alto ou muito alto, você pode pegar um caso em que a pessoa, por exemplo, se disse ser analítico estável na primeira fase e dominante influente na segunda. Putz, então ele diz que é uma coisa na primeira fase e é uma outra coisa na segunda fase. Ele tem um perfil na primeira fase e um perfil quase que oposto na segunda. E aí, nesse caso, tem alguma coisa errada. E a gente vai entender, então, quais são os objetivos desse IDA. Primeiro, avaliar a possibilidade do candidato ter tentado burlar a pesquisa. Se a congruência não está legal, se o índice está muito alto, provavelmente pode ser que ele esteja burlando a pesquisa. Mais uma vez, você não vai pegar um índice isolado, você vai pegar vários índices para chegar a essa conclusão com segurança. Mas o IDA também vai avaliar, tá? Pode avaliar o nível de autoconhecimento do pesquisado, pode avaliar a possibilidade do pesquisado estar passando por algum período de estresse, pode avaliar se o pesquisado não realizou a pesquisa de maneira atenta ou concentrada, ou dele ter sido muito autoexigente na segunda fase da pesquisa. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma escala, né? E nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade do candidato ter burlado a pesquisa, que é acima de 42%. Então, aqui na escala, ó, o muito alto é acima de 42%. E se essa discrepância, então, for muito alta, acima de 42%, uma das tendências já, uma das suspeitas, é que esse candidato pode querer ter tentado burlar a pesquisa. Não posso já fechar esse diagnóstico? Não, porque, como eu falei, para invalidar a pesquisa, análise conjunta de vários índices, que já eu mostro no nosso último slide falando sobre isso. Então, um IDA acima de 42 vai ser um IDA que pode ser, em conjunto com outros índices, o motivo de invalidação da pesquisa. Agora, um IDA acima de 35, tá? Já acima de 35, pode ser também, por isso que eu digo que esse IDA acima de 42 não quer dizer que a pessoa queira realmente ter tentado burlar a pesquisa, não posso afirmar, porque já quando é acima de 35, a gente pode ter uma pessoa com um nível de autoconhecimento não tão acentuado. Vamos lá, uma pessoa que nunca fez uma análise de perfil, nunca se olhou bem para dentro, né? Nunca fez uma reflexão de como ela realmente é. Então, a pessoa tem dificuldade até mesmo para fazer a pesquisa, e aí pode dar uma discrepância entre a fase 1 e fase 2. Se a pessoa também está passando por um período de estresse, a gente sabe que quando a gente vai realizar a pesquisa, a gente revela também, nós somos influenciados também pela nossa condição, pela nossa situação emocional do momento. Se eu estou passando por um grande conflito, uma grande pressão, um grande estresse, isso vai acabar influenciando no meu teste. E aí, um IDA alto pode ser também a influência desse estresse, desse conflito que estou passando. Posso também ter realizado a pesquisa de maneira não atenta e concentrada, não li direito as instruções, fiz muito rápido, e aí acabei respondendo errado e o IDA deu alto. Pode ser também que eu tenha sido muito autocrítico, muito autoexigente na segunda fase da pesquisa, tá? E isso pode aumentar o meu IDA, ok? Então, se eu sou autocrítico em uma das fases e na segunda eu não sou, quer dizer, se eu sou na segunda e não sou na primeira, e na segunda eu tenho uma possibilidade de ser bem mais autocrítico, o IDA pode também estar aumentado. Agora, o último índice nosso de validação é o tempo consumido na pesquisa. Esse é mais tranquilo, né, gente? A gente tem uma escala, a média é de 10 a 24 minutos, tá? A gente fala que é de 10 a 20 minutos a média. Então,
Passou de 10 é normal, até 24 é normal, sendo que o normal mesmo é de 14 a 20. De 10 a 14 é normal para baixo, de 20 a 24 é normal para alto. E acima de 24 já não é normal, é alto, e acima de 35 é muito alto. Então vamos lá, quais os objetivos desse índice? Avaliar a possibilidade do candidato ter refletido muito durante a pesquisa e, quem sabe, ter buscado se expressar mais como ele gostaria de ser e não como ele realmente é. Possibilidade do pesquisador não ter realizado a pesquisa de maneira atenta e concentrada. Então, gente, esse primeiro objetivo aqui de analisar se o candidato pensou muito está muito ligado à possibilidade dele também querer burlar a pesquisa. Porque uma pessoa que tenta burlar a pesquisa, ela reflete mais, ela pensa mais na hora de realizar a pesquisa, ok? Então, da mesma forma que eu analiso outros índices para invalidar a pesquisa, o TCP aqui, quando dá acima de 24, eu não vou dizer que a pessoa, essa pessoa pensou demais, o teste não está validado. Não, eu vou fazer aquela análise conjunta. E para a pessoa ter tentado burlar a pesquisa, eu já vou analisar conjuntamente esse índice aqui e vou ver se ele está acima de 24. Agora, se a pessoa não leu direito, né, uma pessoa que realiza o perfil gerencial, tá? Isso aqui não é o básico ou o pessoal, gerencial. Uma pessoa que realiza o gerencial, o perfil completo, abaixo de 6 minutos, ele realmente foi de flash aí, ele não leu direito as instruções provavelmente, e aí provavelmente ele não fez de maneira atenta e concentrada, e isso pode inclusive ser um motivo de você invalidar a pesquisa, ok? Então vamos agora para o nosso último slide. Eu falei o tempo todo nesse vídeo sobre análise conjunta dos índices para você ter mais segurança para invalidar a pesquisa. Vamos lá analisar esses 5 índices, esses 4 índices aqui e 5 resultados. Então vamos lá. Gráfico de pontos fortes e pontos limitantes. Tem que estar a média geral acima de 65 e a média geral de pontos limitantes abaixo de 7. A pessoa quis se mostrar com muitos pontos fortes, né? O rei da Coca-Cola, com muito pouco ponto negativo, ponto limitante. Aí a gente vai para o IPS e deu acima de 90%, ou seja, essa pessoa, na hora lá da fase 2, ela procurou deixar o cursor na posição mais ideal para ela se mostrar realmente como uma pessoa bam, bam, bam. E ela foi na primeira fase da pesquisa e se mostrou de uma forma, e quando chegou na fase 2, que ela podia ter muito mais liberdade para dizer que é bom aí tudo, deu um IDA muito alto, deu essa discrepância porque ela chegou na segunda fase da pesquisa e disse que era boa em tudo. Então, não bateu com o perfil dela da primeira fase. E, por último, ela ainda refletiu demais e, por isso, você acredita que, analisando todos esses índices que estão congruentes, tá? Que estão convergindo para a mesma interpretação, você tem segurança para invalidar uma pesquisa. Agora, você me pergunta, Alessandro, quer dizer que eu só vou invalidar uma pesquisa se esses índices todos estiverem aqui do jeito que está esse slide? Não estou dizendo isso. Mas o ideal é que seja. Mas vamos supor que você pega aqui um candidato com mais de 65, com o IDA muito alto, mas aqui com 19 minutos e com o IPS de 85. Os índices ainda estão muito próximos, entendeu? Aqui não é 24, mas é 19. Aqui não é o 90, mas não é 85, mas é 85, é muito próximo. Então, resultados próximos ou conjunto de 3 índices com apenas um não contribuindo podem também invalidar uma pesquisa. E aí você tem que ser responsável pela sua decisão, você tem que realmente ter sensibilidade e bom senso
para invalidar a pesquisa. E, gente, a gente sabe que nada num processo seletivo, isso aqui é é uma ajuda no diagnóstico, né? Nada vai substituir o bom feeling de um recrutador, de um entrevistador. E você pode analisar esses índices para, mesmo que não seja no contexto de processo seletivo, quando você vai iniciar uma devolutiva, por exemplo, você percebe que o seu cliente não está muito confortável com o resultado. E aí você vai ver que nem adianta muito você dar continuidade à devolutiva. Como é que você vai fazer uma devolutiva se o seu cliente não está confortável com o resultado? E aí você observa que o tempo consumido na pesquisa, por exemplo, é muito baixo, é 8 minutos, que o IDA deu muito alto. E aí você vai perguntando para ele e ele fala, olha, realmente eu li muito rápido, fiz a pesquisa muito rápido, e pode ser que eu não tenha entendido as instruções realmente. Ou ele pode estar aqui com o tempo consumido na pesquisa de 2 horas. Gente, eu já peguei um tempo de consumo na pesquisa de 4 horas. Essa pessoa provavelmente ela chegou do trabalho à tarde, por exemplo, começou a fazer a pesquisa e demorou a tarde toda sendo interrompida várias vezes para fazer a pesquisa. E nesse caso, a gente também tem que ter o cuidado para realmente chegar ao ponto de invalidar uma pesquisa como essa. E aí, novamente, você vai ter que ser sensível e usar o bom senso. Esse cliente é importante realmente para você? Porque provavelmente você vai ter que pedir para ele repetir a pesquisa. E se você pedir para ele repetir a pesquisa, quem é que vai pagar o teste, o novo teste? Você ou ele? Aí você tem que entrar num acordo com ele. E, gente, não é incomum também, em um processo seletivo, o entrevistador, né, o recrutador, gostar muito de um candidato. E aí ele olha os índices e eles não estão tão validados assim. E aí não é incomum esse recrutador, que gostou muito do candidato, achar que esse candidato realmente vale a pena e chamar o candidato para uma conversa sincera, e falar que alguns índices realmente não contribuíram para uma validação da pesquisa e que você, então, nesse momento, convida ele a realmente se expressar de forma tranquila e sincera, porque ele não vai ser de forma nenhuma penalizado por isso, mas que você entende e você realmente tem um desejo de que ele se expresse de forma mais tranquila e sincera no teste, para que a gente possa avançar no processo seletivo. E quando você tem um tipo de conversa desse com esse bom candidato, na grande maioria das vezes o candidato entende o seu chamado e ele refaz a pesquisa de maneira bem mais tranquila, e normalmente a média geral de pontos limitantes aumenta, e enfim, você tem uma pesquisa agora realmente validada e você pode então dar continuidade na contratação desse colaborador, lembrando que na primeira vez que ele fez a pesquisa, ele não se mostrou tão honesto, assim, tão expressivo de forma fidedigna. Então é você, com seu feeling, com seu bom senso, que também vai tomar a decisão se esse candidato merece uma segunda chance.